E aí, meu povo, tudo certo? Estamos aqui para mais um episódio do Clacast, o seu próximo podcast favorito de cinema. E, cara, como a gente vinha falando no episódio anterior, a gente pretende falar hoje sobre animações no geral, mas com um tema em comum, que seria, hoje em dia, o que parece mais? Se os visuais das animações estão parecendo IA ou as IAs estão parecendo com as animações? E eu trouxe aqui minha querida amiguinha Nara. Oi, pessoal! Hoje a gente vai, discutir temáticas do visual das animações e dessas questões aí que Joyce falou. E assim, cara, vamos começar primeiramente falando o que você acha das animações atuais? Dê sua opinião. Eu, como uma pessoa que gosta muito de animação desde que sou pequenininha, essa questão de gostar de animações, o que é que eu acho das animações atuais, é uma questão que a gente tem que ter cuidado. Porque ao mesmo tempo que eu digo, não, antigamente era melhor, esse leve saudosismo, a gente pensa, tá, era melhor porque realmente era melhor, ou era melhor porque eu era uma criança? Ou porque é nosso primeiro contato com a animação, né? Exatamente. Mas mesmo com essa visão, eu ainda acho que de um tempo pra cá as animações vêm perdendo sua qualidade. E não só uma qualidade em relação ao roteiro, à narrativa, mas o visual delas em si. É que assim, a gente tinha aquela ideia de que as animações iam melhorar com o tempo a questão gráfica, né? Uhum. Assim, a gente tava falando, caramba... Não, eu vejo muito daqueles cortes no YouTube ou no Instagram, que é o pessoal colocando Toy Story... É que eu falei muito Toy Story no episódio passado, mas eu tava me coçando pra falar de animação, mas vamos lá. Toy Story em 1996 foi o primeiro lançamento. Me corrija se eu estiver errado. 96 foi quando lançou o primeiro Toy Story. Aí tinha lá o modelo do cachorro, parecendo um Play-Doh. Todo errado lá. Aí quando a gente vê hoje em dia, a gente tem também um comparativo de um outro modelo de animal no Toy Story 4, que é o de um gato. Cara, um salto temporal, 96 para 2018... Dá um tempinho aí, não vou fazer a conta não. Mas é um tempinho muito grande de avanço e a gente vê como a animação ficou quase fotorrealística. Tem suas características mais puxadas ali pra não perder a essência de animação, porque não necessariamente a animação precisa ficar igual à vida real, mas a gente vê um detalhamento gráfico muito presente nessas animações. Mas a gente ficou pensando, de fato, o que melhora uma animação é o estilo gráfico dele ou a sua personalidade, sabe? E aí a gente entra no nosso primeiro tema. O que de fato apetece os olhos de quem tá assistindo a animação, assim, nas suas características, sabe? E outro exemplo dessa animação hiper mega realista é o próprio Rei Leão, né? Que a gente olha e pensa, tá, é uma linha exatamente no meio entre um live action e uma animação. Pois é. Aí até que ponto realmente a gente precisa desse detalhamento? Não falando, porque eu acho... assim, é coisa de outro mundo, muito legal, mas será? Será que vale? Será que a boa e velha animação 2D que criou a gente faz falta, né, velho? Não cumpre o papel, muitas vezes de uma forma até mais viva, sabe? Então, esse visual, ele vem pensando muito. E um exemplo que eu trouxe bem com ele em mente foi aquele filme, eu não lembro agora se é da Disney, Red. É da Pixar. É da Pixar. É daquele conglomerado ali. É um período meio conturbado pra Pixar. Lançaram um bocado de animação naquele mesmo estilo gráfico, velho. Sim. Que é um filme que eu pessoalmente gostei muito. Ele trata do crescimento, né, de uma jovem menina. Uhum. E pra quem é menina, entendeu aquele filme perfeitamente, que outras pessoas talvez não entendam. E isso é uma coisa incrível que acontece num filme ali, de animação, que é pra criança. Então, eu gosto muito de Red, vou falar Red. É Red. Mas, ao mesmo tempo, eu não gosto do que ela fez com o mercado, porque depois daquele filme, todos os personagens têm a mesma cara. Então, ele foi um pouco, assim, diferencial. Pixar, né, velho? Assim, 3 filmes que eu me lembro têm o mesmo traço de Red. Não é um traço genial, não é um traço pra se repetir, tá ligado? Eu acho que foi o Luca e aquele Hélio. Luca é um filme que foi um que eu assisti e eu gostei de Luca. Foi um filme que, assim, não é algo marcante, mas é um filme legal, saca? E assim,
Véi, eu queria entender por que depois disso a Pixar queria adotar aquilo ali como uma identidade visual, sabe? É uma animação que a gente vê tão comumente, não foi algo que trouxe nenhum traço diferente do que a gente via no mercado. E eu acho que é exatamente isso que a gente tem que falar. Foi comum porque o roteiro tinha capacidade de ser uma coisa muito mais que comum, sabe? Mas eu acho que hoje em dia as animações, elas querem fazer uma coisa muito refinada no visual, mas acabam perdendo o lúdico, o que realmente importa numa animação. Porque são animações que tinha cacife, que tinha um roteiro que dava pra extrapolar com o visual, o imaginativo, mas elas se perdem fazendo a mesma estilo, a mesma coisa. Então fica, eu já vi esse filme antes. Você vê que tudo vira Ctrl-C, Ctrl-V, sabe? Às vezes as pessoas tentam trazer sua própria personalidade apenas mudando algumas características. Isso é, se tem a intenção de trazer sua personalidade ali, ou se não é só uma maneira de ganhar dinheiro. Até porque a animação, com o passar do tempo, ficou com aquela imagem de que é uma coisa pra criança. Então, vai ser o filme que, se for pra ganhar no cinema, vai ser o quê? Os pais acompanhando a criança vai assistir, se o filme tiver um bocado de explosão visual ali, o moleque fica quieto por 1h30, assiste lá, o pessoal faz a grana que tem pra fazer. Pronto, outra questão interessante de se mencionar. Com o passar do tempo, você percebe que foi mais fácil e mais barato fazer animações 3D do que eram as animações 2D antigamente, né? Assim, você vê que as animações 2D, de fato, que a gente tem saudade de assistir e tudo mais, como era a Disney antigamente, até a DreamWorks, cara, se perdeu com o tempo, porque de certa forma foi a gente também, mas o mercado acabou pedindo uma alta demanda desse material. A gente precisa de mais coisas assim sendo lançada constantemente. E aí, com isso, as indústrias acabam vendo, caramba, a gente precisa de fazer mais coisa em um curto período de tempo, lançar e ganhar dinheiro. E aí, assim, as animações 2D acabaram ficando pra trás, porque aquela questão manual de desenhar pro cara entregar ali aquele frame por frame, tá ligado? Era uma coisa que hoje em dia, levando em consideração o período de tempo, as janelas de lançamento é muito curto, né, não? Então, isso foi se perdendo com o tempo por causa disso, por ser mais barato e por ser mais rápido. E aí a gente veio para esse modelo que assemelha muito ao que a IA tem acabado replicando, né? Porque a gente vê ali muitas animações parecidas, e aí, como a gente sabe que a IA aprende com o passar do tempo, com muitas coisas, a gente vê que aquilo ali acabou se mesclando no que você põe ali num prompt, se assemelha aí à animação da Pixar, por exemplo. Aí pronto, a gente vê aqueles cartazes assim de pizzaria, tudo com a mesma animação, de cartaz de marketing, enfim, porque tudo acabou condensando que aquilo ali era, de fato, o modelo de animação atual, né? Tudo acabou se parecendo com aquilo. Aquela coisa horrenda, né? As novelinhas de fruta. Você pode ver que elas têm uma textura, elas têm uma coisa que bebe justamente desse estilo que já tá meio batido. Pois é. Tô falando de novo, eu não sou uma hater desse estilo. Eu odeio animação 3D. Não, eu coisa gosto. Boa de se distrair, né? Mas tem que ver, porque às vezes parece que a gente tá vendo só o mesmo filme que com narrativa diferente. Passa até um mesmo universo, só que personagens diferentes. E isso me lembra que, assim, a gente tá atacando um pau aqui da Molinga nas animações 3D, mas a gente também vê como ela acabou trazendo boas obras. Vamos pensar só. A gente tá deixando de lado, a gente acaba vendo que as animações 2D manuais estão sendo deixadas de lado, né? Mas vamos pensar que as animações 3D que têm emulado esse sentimento da animação 2D, com a sua própria personalidade. Por exemplo, Homem-Aranha no Aranhaverso. Por exemplo, as produções da Sony. Exatamente, as produções da Sony, cara. Que, cara, muito bom ela não ter patenteado esse estilo de animação, porque isso aí justamente abre os olhos das outras empresas e vê que, assim, caramba, a gente pode fazer coisas com personalidade. Cara, depois que o Homem-Aranha no Aranhaverso lançou, a gente vê como as obras acabaram mudando um pouco de rumo. A gente vê que a indústria não tem mais focado no... Cara, vamos fazer o hiperrealismo. O pessoal tem apostado numa questão mais cartoon, tem apostado naquele... Pronto, eu vou usar o exemplo também do filme do Gato de Botas, que as pessoas ficaram, nossa, isso aí ficou muito parecido com o Aranhaverso, mas enquanto o Aranhaverso tinha a intenção de fazer uma animação muito similar a um quadrinho,
com a questão do frame skip, todos os elementos que vão ali naquela animação, você vê que é bem pensado. Gato de Botas é do mesmo jeito. Ali os traços são menos presentes, como a gente percebe que é algo como se fosse um livro de folclore, né? Um livro de contos, uma questão assim com contornos menos presentes, meio quase como uma aquarela, né? Um negócio bem mais lúdico. Enquanto o Aranhaverso tem os contornos mais presentes para aparecer os quadrinhos que a gente lia. E é exatamente isso. A animação 3D não é a inimiga. Porque a inimiga é a forma que você faz. É a criatividade. Isso, a gente tem que ver como isso tem... Assim, como a indústria tem homogeneizado essa forma de fazer animação. E também tem pessoas que têm paixão, de fato, por fazer aquela animação. Sabe? De trazer personalidade para a obra que ele tá querendo trabalhar. Não é não? Então, o inimigo não são os recursos tecnológicos que a gente tem em mãos hoje em dia. O problema é se as pessoas por trás daquela produção têm de fato vontade de trazer algo novo, não é não? Verdade. E assim, a Sony tá sendo um prato cheio disso. Porque todos os lançamentos dela tem essa diferença entre si, provando que sim, dá pra gente fazer e usar a animação 3D de uma forma que tem a ver com quem está criando, que se conecte mais com quem está assistindo. E um exemplo aí que, tipo, abarcou todos os nichos, que foi Guerreiras do K-pop, né? Que eu fui assistir esse filme cheia de preconceito. Que nome horrível, que temática podre. Mas eu amei esse filme porque ele bebe bastante dessas questões de um estilo mais comum, mas ele traz de uma forma muito diferente, e que é essa questão também dos frames são mais rápidos, mais devagares, para dar uma noção de movimento diferente. É um diferencial muito bom dessa animação, é que assim, pronto, todo mundo achou que depois dessa mudança do 2.5D, todas as animações 2.5D ia se assemelhar, né? Mas você percebe que cada um tem sua característica, tipo a da Guerreiras K-pop, ela mesmo lembra mais um anime. Assim, ela tem ali a pegada de você saber que a animação é 3D, com o sentimento de... Como é que eu posso dizer? A sensação de profundidade. Você sabe que ainda é uma animação 2D, né? Mas, assim, pronto. As feições, a movimentação lembram o anime porque é a parte cultural do desenho. Exatamente, e é ver isso, quando você olha e vê essas referências, né? E foi a febre que foi, e, né, vão até aproveitar e fazer o quê? Sequência. Que entra no próximo tópico, justamente, exatamente, né? Que a gente vai falar agora sobre sequências em animações. E será que elas, de fato, agregam algo pra esse universo? Tipo, a gente falou mais cedo que as animações têm essa visão de que é algo pra criança, né? Então, assim, os pais vão ali acompanhando a criança, e se esse filme prender ela por pelo menos ali, 1h30, isso aí já fez valer a grana, né, não? Então, assim, uma sequência que eu vejo muito disso aí, por mais que eu tenha assistido e tenha gostado, é o filme do Mario. Assim, o primeiro filme do Mario fez ali a casa do bilhão, tá ligado? Isso aí é muita coisa pra animação, velho. Muita coisa mesmo, porque o primeiro, assim, estão tendo uma adaptação na mão de pessoas competentes de uma obra que muitas pessoas gostam. Muitas pessoas gostam de Mario hoje em dia, porque é algo que chama a atenção das crianças, é muito colorido e tudo mais, e também da galera dos velhotes, né? Não que a galera cresceu jogando Mario e tudo mais. Mas, assim, é algo que dava pra ter muito público. Muitas pessoas. O primeiro filme acabou fazendo uma grana muito grande. Eles tinham ali a intenção de trazer muito fanservice e tudo mais. Quando viram que muitas pessoas foram ver esse filme, eles pensaram, vamos fazer o mais rápido possível uma sequência. Não? O filme fez dinheiro, e esse segundo filme, a gente vê com muita clareza, a estrutura dele é feita justamente pra chamar a atenção da criançada. Tipo, pra puxar a atenção. Ele é um filme que, assim, a minha experiência com esse filme foi, eu assisti, eu entrei na sala de cinema, era um bombardeio tão grande de informação. Quando terminou esse filme, eu não me lembrava metade do que aconteceu nele, porque, mano, é sério, é um filme que parece que ele foi feito pra tirar corte. Cada cena é um corte, sabe? É um corte curto. Você vai ver aquela cena, beleza, é muito rápido, passou pra próxima.
tudo acontece muito rápido. E isso é uma influência muito forte dessa geração TikTok da gente, né? Que não aguenta, da gente vírgula. A gente também pega, mas as gerações atuais estão bem mais sofridas com isso. Que é esse filme que não pode ficar chato, não tem um momento que não aconteça nada. Velho. E isso impacta fortemente nas animações. Por quê? Porque a animação é vista comumente como algo para criança. Então, fica aí, né, uma crítica da gente. Realmente, a animação precisa ser lotada todo o tempo de coisas acontecendo. E a Disney tá mostrando muito isso também nesses filmes. Tudo é feito para criar ser chamativo visualmente, no sentido não de ser diferente, mas de chamar a atenção, as coisas acontecem no centro, muita coisa acontece rápido. E olha, querendo ou não, a gente também tem que questionar se isso é culpa do pessoal que tá produzindo ou se é culpa nossa, porque você falou da estrutura atual das pessoas que estão muito aceleradas e precisam de um filme muito corrido, que não pode ter uma parte chata, e a gente também pensa assim, pronto, as últimas produções da Pixar, Disney, que foram originais, não deu ninguém, tá ligado? Exatamente. Tem muito filme que, assim, cara, a gente viu muitos filmes acabaram dando ruim ali na bilheteria, porque foram ideias originais, ideias que eles trouxeram, e o pessoal não foi ver. Aí Dois irmãos. Dois irmãos. Ei, peraí, eu gosto desse filme, cara. Mas ele flopou. Ele foi bom, mas é que tá, velho. Depois que a Pixar parou de fazer, a Pixar, Disney, viu que não tava dando grana fazer esses filmes assim, original, eles já fizeram aí um evento recente da Disney, mostrando, galera, a gente vai fazer Os Incríveis 3, a gente vai fazer, deixa eu ver, sei lá, Toy Story 8, eu não sei. Isso quando não são os live actions, né? Eu não quero nem entrar nesse assunto. Cara, basicamente a questão do live action é pior do que a sequência. Porque você vai estar assistindo o mesmo filme com um filtro diferente. E mata toda a questão, que são filmes que foram pensados para ser animação, e aí entra naquela questão de tipo, problematiza coisa, tira outra. Mulan mesmo, eu achei um absurdo o que fizeram. Nem viu live Não action. só porque tiraram o Mushu, porque foi uma questão aí com a China e tal. Okay. E foi? Foi. Caraca. Foi babado, viu? Mas teve a questão de, tipo, tiraram, isso aí já tô entrando mais pelo tópico de ser uma coisa mais assim. A mulher agora, se ela tiver um par romântico, ela não é mais a independente que ela é. É outro tema. Poxa, é a Mulan. Realmente, tipo... Enfim, muitos outros critérios de que eles mudam muito o filme. E às vezes estão um filme legal, só que eles matam esse público que queria ver mesmo, que é o público da nostalgia e tal. Que eu acho que era justamente essa galera que o público, que um filme live action precisava ter. A questão da nostalgia? Exatamente, eu acho. Cara, sabe? é porque eu às vezes vejo que o live action é a mesma coisa que eu falei do Mario. Eles tentam alcançar o pessoal da nostalgia, mas também tentam alcançar uma geração nova. Eu acho que Pronto, a gente falou bastante dessa questão da Disney tentar trazer uma coisa original. Mas... Pronto. Um live action que tentou mudar muito as coisas e simplesmente não funcionou foi a Branca de Neve. A gente não podia deixar de falar. Não podia deixar de falar desse filme, porque a Branca de Neve foi um filme que, assim, eles tentaram acertar, assim, tentando coisa nova, mudando muito a essência do filme. Mas, assim, eles não levaram a nada. Eu acho que eles estavam tentando tanto pisar em ovos e falar assim, nossa, a gente vai conseguir fazer as pessoas de hoje em dia assistirem uma obra de, sei lá, 100 anos atrás. Nem sei quanto tempo tem. É muito... É a muito história antiga. da Branca de Neve é, tipo... medieval. Velho, é muito antigo. E aí, assim, o pessoal tentou algo novo? Tentou, mas aí eles tentaram fugindo ali da essência. É exatamente o que eu tô falando, que aconteceu em Mulan. Eles tentaram trazer pra atualidade uma coisa que não é pra ser assim. E aí você pensa, o quão carente esses estúdios estão de um roteiro bom, a ponto de estragar os antigos. Eu vou ser bem polêmica, sabe? Velho. Porque às vezes, tá bom, vocês já fizeram isso, ficou massa. A Disney ela
é famosa com base nas histórias das princesas. A gente não pode dizer o contrário. Hoje em dia, meio que morreu essa essência, tá? Não vamos mexer mais nas princesas, senão vocês vão estragar. Mas, realmente, a que ponto virou? Qual é a essência da Disney hoje em dia, sabe? Isso a gente não consegue ver. Velho, infelizmente, ela já teve um momento de glória dela. Eu acho que ela acabou ficando como essa empresa malvada que acaba fazendo muita sequência, muita coisa do mesmo, né? Os live action mesmo é a própria prova de que a gente tá, não sei, reaproveitando muito o material que a gente poderia trabalhando com mais criatividade. E assim, queria finalizar aqui com uma pergunta. Você acha que as animações hoje em dia, elas têm o mesmo impacto que antigamente? É possível trazer a mesma magia de antigamente que a gente sentia quando a gente assistia? Eu acho que não. Porque Uau. Porque justamente pelo que a gente já veio falando. Nada é feito pra gente sentar e degustar. Tudo é feito pra gente ser bombardeado de informações. E isso agora eu não posso deixar de falar também do Estúdio Ghibli, que vem trazendo essa questão da gente a gente não vai ver um filme e a gente é bombardeado de informações. É justamente o contrário. A gente é bombardeado de sentimentos que saem da gente. Porque é aquele filme que é pra você sentar, é pra você sentir, sabe? Então, eu acredito que a gente precisa aprender mais. Não ser aquelas pessoas, não, que Estúdio Ghibli é melhor que todos os outros tipos de desenho. Eu amo Estúdio Ghibli. Eu gosto de filmes da Disney Pixar. Gosto da Sony. Eu gosto de animação no geral. Então, é a gente olhar para o mercado e ver o que é que de bom que eu posso usar de cada um. Então, justamente, eu acho que a cura para essa geração acelerada é desacelerar. Nossa, Nara, como você é gênia. Mas, tipo... Acho que ninguém falou isso, calma. Tá de boa, fica de boa. Cara, nossos ouvintes clamavam por Estúdio Ghibli. Seria um pecado não mencionar isso. Justamente. Não vamos dizer que a gente esqueceu por um tempo? Não vamos dizer. Não esquecemos. É porque a gente tem um carinho especial. A gente tava pensando em falar o melhor pro final. Pois é. E assim, eu acho que tá bem finalizada aqui a nossa conversa. Eu acho que já puxa um gancho para nosso próximo episódio, que a gente pretende falar aqui sobre... Não somente sobre filmes, sobre animações, mas como um todo. A gente vai deixar na surpresa, mas a gente pretende falar sobre... Tudo ao mesmo lugar, no mesmo tempo. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. É isso aí. Isso aí, velho. Enfim, é mas, isso aí. Mas enfim, espero que tenham gostado. Valeu, galera. Cheiro.